Boa noite, meus queridos irmãos. Iniciamos mais uma exposição doutrinária, a cargo do nosso irmão Alcemar, do Centro Espírita de Emmanuel de Uruçanga. Hoje o tema Leis Naturais, Lei do Trabalho. Então, neste momento, peço que todos fechem seus olhos, aqueles que estão em casa também. Procuramos conectar com o Pai, silenciar nosso coração, emanar boas energias, essa energia boa, emanar para o nosso irmão Alcemar, para que ele possa fazer a palestra, a exposição e nos prestigiar com essas palavras do ensinamento no nosso dia a dia, nosso aprendizado, na nossa evolução. Então, neste momento, iniciamos com a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham falhado conosco. E não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos de todo o mal. Pois vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Boa noite a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Boa noite também ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, especialmente pelo Facebook. Que Jesus nos ampare nesta noite e sempre em nossas vidas. Então, faz algum tempo que eu não venho nesta casa e retorno aqui sempre com alegria, como faço em todas as casas espíritas que me convidam para fazer exposição. Eu quero puxar inicialmente a seguinte reflexão. O que nós todos mais buscamos nas nossas vidas, em todas as nossas tarefas do dia? O que nós buscamos? Uma palavra só é a resposta. A felicidade. E essa tal felicidade, ela nos foi prometida por Jesus, com algumas condições, com o nosso merecimento. E essa felicidade, ela chega na nossa vida como, então? Eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero? Não. Eu tenho condições para cumprir, para que eu alcance essa felicidade verdadeira. A felicidade aqui no planeta Terra, ela é relativa, nós sabemos disso. Relativa. Nós temos muitos momentos felizes. Muitos. Mas também nós passamos por um bocado de provações, de dores, de sofrimentos, que também são necessárias para o nosso aprimoramento, para que a gente cresça espiritualmente. E a promessa de Jesus para que alcancemos essa felicidade desejada por todos nós é a de que nós devemos cumprir as leis naturais ou as leis divinas, que são leis imutáveis. Então, basicamente, o tema da palestra foi retirado deste livro, Livro dos Espíritos, aqui da parte terceira, das leis naturais, leis morais, as leis divinas. Nós temos várias leis que devemos observar para que essa felicidade permaneça em nossas vidas, para que a gente trilhe nesse caminho da felicidade, da luz, que é o que nós queremos. Mas a nossa falta de disciplina, a nossa inquietação, a nossa maneira de querer fazer as coisas do nosso jeito, muitas vezes nos afastam dos caminhos da felicidade verdadeira, da felicidade segura. Então, aqui da lei divina, ou lei natural, nessa parte terceira, a pergunta 614 do Livro dos Espíritos diz o seguinte:
que se deve entender por lei natural? A resposta, para que eu exprima, para que eu diga exatamente o que está aqui. Eu preciso ler então. A resposta é: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E onde está escrita essa lei de Deus? Essa é a pergunta 621. E a resposta é: na consciência. Na consciência nossa. Nós queremos, pelo nosso livre arbítrio, fazer as coisas no dia a dia do jeito que a gente bem entende. E mesmo assim, nós buscamos essa felicidade desejada por todos nós, desobedecendo muitas vezes às leis divinas, a lei do bom comportamento, principalmente, basicamente, nas relações com os nossos semelhantes. Nós infringimos essas leis naturais e queremos que as coisas aconteçam do jeito que a gente espera. Mas nós estamos descumprindo, infringindo essas leis divinas que são imutáveis. Não são como as nossas leis, as leis dos homens aqui do planeta, que dependendo da época, elas são mudadas conforme a conveniência humana. Todas as leis da Terra são mudadas conforme a conveniência, conforme a evolução humana aqui do planeta. Mas as leis divinas não. Elas são imutáveis e elas nunca mudam. Por quê? Porque não precisa, elas são perfeitas. E nós temos, no dia a dia, muita dificuldade em cumprir essas leis. De, principalmente, bem nos comportarmos com nossos irmãos de caminhada, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós. Como assim? Nós não temos a tolerância necessária, nós não temos a resignação necessária, a humildade necessária, e por aí afora, para cumprir essas leis divinas. E todos nós fomos colocados nessas pequenas células de convivência, no nosso seio familiar, no nosso ambiente de trabalho, nos outros ambientes sociais que nós participamos, nós somos obrigados a nos relacionarmos com pessoas, uns com os outros. E como Deus fez tudo perfeito, e está intrinsecamente dentro dessas leis naturais, nós devemos, precisamos e temos que conviver com os nossos irmãos. Apesar das diferenças que existem entre nós. Precisamos. Mas é tão difícil. Não é fácil mesmo. Só que a promessa de Jesus, ela se cumpre. Se nós vivemos dentro dos ditames do Evangelho de Jesus, que englobam todas as leis naturais de Deus, o Evangelho, nós, às vezes, nos frustramos porque não fazemos tudo o que queremos, mas a recompensa sempre vem. Nós, às vezes, queremos cometer excessos, sabemos que todos os excessos nos prejudicam, desde a alimentação fora do que o corpo necessita. Às vezes, nós repetimos por uma questão, como diz todos nós, o ditado popular, eu estou comendo com o olho já. E aquele comendo com o olho vai me gerar uma dor de estômago, uma indigestão, um problema mais complicado para que o corpo dê conta de digerir o alimento. Eu não precisava comer tanto, eu já experimentei tudo o que eu queria, o necessário. Mas está muito bom, mas eu quero mais. E eu repito, enquanto a comida está na minha frente, eu vou até que eu me sinta mal. Eu estou desobedecendo leis naturais. Tem limite à alimentação. Tem limite até a quantidade de água que eu devo tomar diariamente. Porque se passar dos limites, o meu corpo fica desmineralizado.
os minerais básicos para a minha saúde do corpo, com excesso de água, ele sai, também sai. E eu posso ficar doente. Então, sempre que nós nos afastamos das leis de Deus, nós sofremos. Nós experimentamos a tristeza, a infelicidade. Todo aquele esforço que nós fazemos no dia a dia, cumprindo as leis de Deus, cumprindo tudo que está no Evangelho do Cristo, nós nos sentimos gratificados, vitoriosos. Eu consegui não repetir o terceiro prato. O segundo já era o suficiente, eu parei. Eu consegui resistir ao cigarro, ao excesso de açúcar e tantas outras coisas que nós sabemos que devemos evitar. A gente se sente vitorioso depois que a gente resiste a essas tentações que são malefícios na nossa vida. Nos trazem tristeza, infelicidade, frustração, depressão, infelicidade no sentido amplo. Mas nós não queremos a infelicidade, nós queremos ser felizes. Tem até aquela música popular do rapzinho, eu só quero ser feliz. É isso que a gente quer. Às vezes nós adquirimos algum bem material. Para quê? Sempre jogando a felicidade. Aquela aquisição. Na maioria das vezes nós nos frustramos. Algumas vezes temos a necessidade daquele bem material para facilitar o nosso dia a dia. Mas muitas das vezes nós queremos mais por ostentação e outras designações que podemos dar nessa aquisição de coisas desnecessárias. Mas a ostentação é uma das maiores. Eu lembro que certa feita eu estava vindo de Uruçanga, trabalhava em Criciúma, estava vindo de Uruçanga e eu dei carona para um jovem. Um jovem lá da região de Lauro Miller, lá para cima. Eu não conhecia ele, mas era 7 horas da manhã, estava na parada do ônibus, ofereci carona para ele. Fiz isso muitas vezes, às vezes até arriscando, né, dar carona para as pessoas que não conheço, mas graças ao bom Deus sempre tive a proteção de nunca me acontecer nenhum mal. E no decorrer da conversa até Criciúma, eu já fui perguntando onde é que ele ia ficar para que eu pudesse fazer um itinerário para facilitar até a vida dele, já que eu ia até no centro. Ele disse, não, eu vou pegar o meu carro, um carro novo que eu comprei, que eu mandei fazer uma primeira revisão. Então, como eu tenho que trazer o carro, eu vim um pedaço de carona, um pedaço de ônibus e estou indo até lá chegar na concessionária. Aí qual foi a minha surpresa quando ele puxou lá do fundo um desabafo. Fiz um atendimento fraterno com esse irmão caroneiro. É assim que deve ser. O espírita não deve ser só espírita só aqui dentro, não. O espírita tem que ser espírita 24 horas. Ele disse, eu tinha um carro bom. Eu tinha um carro bom. Seminovo, que me levava em tudo que era lugar, não quebrava nada. Mas eu dei aquele meu carro e mais um pouco de dinheiro, parcelei em várias vezes, peguei esse carro que agora eu estou indo pegar na concessionária que eu fiz, mandei fazer a revisão. E a parte interessante vem agora de toda essa história. Ele disse assim, qual é o teu nome? Eu disse, Alcemar. Aí ele disse, pois é, Alcemar. Olha, meu amigo, eu pensei que eu comprando esse carro, eu ia ser bem mais feliz. Ele disse assim, contrário. Agora eu estou preocupado que eu tenho que fazer um seguro, eu estou preocupado que a manutenção agora é 3 vezes mais cara do que aquele carro que eu tinha. Estou preocupado com roubo, com batida. Ele disse, como eu me enganei. Eu era mais feliz antes com o meu outro carrinho mais simples. Agora eu tenho que pagar dívidas de parcelamento da diferença do carro e todas as outras preocupações que eu te falei. Ele disse, em resumo, eu era mais feliz antes, sabe? Aí eu escutei assim, eu disse, quando a gente coloca a nossa felicidade nos bens materiais, normalmente acontece isso. E isso não para, porque com aquele carro também ele não ficou satisfeito. Em seguida, se ele continuasse com esse tipo de pensamento,
depositando a felicidade dele no bem material, ele ia trocar de novo por outro carro, e outro, e ele nunca ia encontrar tal felicidade. Felicidade, na verdade, é um outro tema de palestra até que eu tenho. A gente é muito feliz trabalhando. Não interessa o que nós façamos. Por mais simples que seja a nossa atividade, nós somos felizes trabalhando. Vocês já pegaram alguns dias de férias, assim, que fica um negócio meio monótono, que a gente não sabe nem o que fazer, a gente começa a ficar meio deprê, sentir ocioso. Ah, mas não tem nada para fazer, que porcaria. Acho que eu vou voltar a trabalhar até, porque eu me sentia melhor na correria do meu trabalho. Eu me sentia mais útil. Como o tema hoje é a lei do trabalho, das leis naturais, especificamente, eu vou me ater mais a falar dessa lei do trabalho. Que, na verdade, eu adoro falar sobre isso. Eu gosto muito dessa e da lei do progresso. Adoro falar sobre esses dois temas. Hoje, especificamente, a lei do trabalho. Também está diretamente ligada à lei do progresso. Quando começou a pandemia, no ano passado, qual foi a nossa maior preocupação? Quando começou a fechar algumas coisas, e só fica aberto tais coisas, isso fecha, aquilo fecha, o tal do lockdown. A nossa preocupação primeira é trancado dentro de casa já, vivendo aquele terror inicial que hoje, graças a Deus, estamos bem melhores. Qual foi a nossa preocupação primeira? De toda a população mundial, porque pandemia mundial, preocupação foi de todos os nossos irmãos do planeta. Eu preciso de certos serviços, eu preciso de certos materiais para que eu garanta a minha sobrevivência dentro da minha casa e a dos meus familiares, do pessoal que comigo convivem. Tá, mas se o meu carro quebrar, o mecânico tá trabalhando? Ah, pois é, nem sei se está trabalhando. O posto de gasolina, vai que eu tenho que levar alguém para o hospital que fica doente, tal. E aí? Tem alguém trabalhando no posto de gasolina para botar gasolina para mim? Eu tenho dinheiro. Mas ele vai botar? O que adianta o meu dinheiro se ele não botar gasolina no meu carro? Quando eu chegar no hospital, tem alguém para me atender? Tem alguém na farmácia vendendo remédio? Eu preciso comprar pão, porque vai estar aberta a padaria, o mercado. Eu preciso comprar certas coisas. O pessoal que trabalha lá fazendo essas tarefas, eles vão estar lá. Vocês notem a nossa preocupação com as atividades desses irmãos que no dia a dia passam despercebidas na nossa vivência, na nossa rotina. A gente faz tudo meio automático. E muitas das vezes nós infringimos as leis naturais, desprezando essas pessoas. Muitas das vezes passam como sombras. Será que vão recolher o lixo da minha rua? Porque eu vou continuar produzindo lixo. Ah, pensou 15 dias sem recolher o lixo? O cheirinho que vai dar na minha rua. O pessoal que recolhe, o motorista do caminhão. Todas essas criaturas que fazem essas diferentes tarefas no dia a dia, que nós dependemos delas. Assim como as nossas atividades também auxiliam outros. A dignidade do trabalho, por mais simples que seja. E especialmente para o ser humano, o trabalho eleva o nosso estado, o nosso espírito. Para os animais, não. Nós, seres humanos, precisamos da execução das tarefas para que nós cresçamos espiritualmente. Se nós reencarnarmos e não tivermos atividade nenhuma, nós permaneceremos
na infância espiritual. E nós viemos para o planeta Terra para crescer. Todo infanto, toda criança deve crescer. É uma lei natural. E se eu não trabalho, eu não cresço espiritualmente, eu não cresço moralmente. Porque o trabalho me proporciona o exercício das minhas necessárias virtudes, me relacionando com cada irmão que pensa diferente de mim, que age diferente de mim. Opa, com aquele ali é mais tranquilo. Com aquele outro eu tenho que ter um pouquinho mais de paciência, porque tem outro gênio. Aquele lá eu tenho que ter mais tolerância. Aquele ali, eu sei que ele vai me ofender, eu tenho que exercitar o perdão. E assim vai. Aquele ali precisa de ajuda, que eu sei que a família dele está passando por problema, tudo. A caridade necessária. Estando eu em atividade, me relacionando com os outros irmãos, eu tenho todas as possibilidades, todas as oportunidades de crescer. Ganhar dinheiro para o meu sustento básico da minha família e exercitar as minhas necessárias virtudes no relacionamento com os meus irmãos no dia a dia. E essa pandemia, ela veio nos trazer muitas lições, muitas. Ela sacudiu o planeta Terra, porque a coisa estava realmente meio assim num vucu-vucu, num vácuo de... A gente seguia conforme o empurrão que a gente ganhava. E não é assim. Nós precisamos caminhar e viver refletindo sobre a nossa verdadeira missão aqui no planeta Terra. E quando nós reclamamos do trabalho que temos, quando às vezes nós acordamos de manhã e reclamamos que temos que ir para os nossos compromissos, para as nossas atividades, nós não temos nem noção da besteira que nós estamos pensando ou dizendo. Porque levantar da cama, já devemos agradecer pelas pernas, pelas mãos, os braços, tirar a coberta, enxergar o nosso ambiente, olhos, mãos e pernas. Eu digo, devemos valorizar muito, muito mesmo. Muitas das vezes nós nem somos ingratos com Deus e nunca agradecemos nem pelo alimento na mesa, nem pela dádiva dos membros e dos olhos que temos, que nos possibilitam o exercício do nosso necessário trabalho, o exercício das nossas necessárias virtudes no dia a dia. Somos muito ingratos com Deus. E Deus é tão bom que Ele não fica nos castigando, Ele nunca castiga. Deus não castiga ninguém, não pune ninguém. Simplesmente nós colhemos o que plantamos. E essas necessárias leis que devem ser cumpridas por nós, elas estão exatamente na consciência de cada um de nós. Aí podemos dizer, mas só a pessoa mais letrada consegue entender isso. Não. É intuitivo. Todas as pessoas, independente da escolaridade, do entendimento, da profissão, sabem o que é certo e o que não é certo. Sabe se a tarefa que está executando, ela está sendo feita de acordo com as normas, de acordo com a qualidade, está dentro da qualidade que deve ser executada ou não. Se eu estou tapeando, se eu estou fazendo um trabalho simplesmente para que eu tenha o retorno financeiro do meu salário. E aquelas pessoas que trabalham, independente da profissão, que visam apenas o salário material no final do dia, da semana ou do mês, elas se frustram, elas ficam infelizes em seguidinha. Benditos daqueles irmãos que trabalham com amor, que colocam amor em tudo que fazem, porque o trabalho já é o pagamento, a recompensa já é o serviço bem feito, é o amor nosso dedicado, jogado ali, porque a lei do amor é infalível em todos os aspectos, a lei de Jesus que abrangeu todas as outras. Tudo que nós fazemos com amor traz o contentamento, o primeiro salário para a gente, o salário da dedicação, da satisfação. E em seguida, aí vem a paga material, que nós precisamos também, que é o salário em dinheiro ou com outras coisas. Notemos nós que, durante as nossas vidas, nós já fizemos algumas coisas assim, meio na corrida, com pouca dedicação, por mais simples que seja. Se eu vou fritar um ovo, fazer qualquer tipo de comida, por mais básica que seja,
que eu faço de mau humor, que eu faço sem amor, o que acontece? Não fica boa. Não tem jeito. O arroz ou cozinha de mais ou de menos. O ovo queima beirada ou fica de um jeito ali que não agrada a gente. Quando nós ficamos ali chuleando, um amor ali a coisa, foguinho brando, não, baixa o fogo, um oréganozinho, salzinho ali no ponto, opa, já vou baixar o fogo, levanto o fogo, viro o ovo, tem gente que não vira, gosta de virar, tem gente que não gosta, faço ele mexidinho, mas com carinho, mais uma incrementadinha no prato, de uma enfeitadinha, outra satisfação, o amor no trabalho. Há aquelas pessoas que não conseguem trabalhar na vida. Estão impossibilitadas, os mais velhos, as pessoas que têm problemas que não têm como exercer nenhuma função. Pelas leis naturais, quem deve cuidar dessas pessoas? Aqueles que estão mais próximos dela. Primeiro, a célula consanguínea, os familiares. Não tendo os familiares condições de cuidar dessa pessoa, ou essa pessoa não tendo esse núcleo consanguíneo, a sociedade tem a obrigação de cuidar, de amparar essas pessoas. Através das leis sociais, dos órgãos que cuidam dessa parte na sociedade, na esfera municipal, estadual, federal, as leis que concedem esses benefícios, existe uma obrigação da sociedade de cuidar dessas pessoas. Ninguém pode ficar desamparado. Ninguém. E daí entra em seguida o que nós na Casa Espírita tanto pregamos, que é a lei da caridade. A lei da caridade, que é outra lei natural. Precisamos assistir aquele que não tem condições. Para aquele que tem muita capacidade intelectual, lhe será cobrado esse dote que trouxe do mundo espiritual. Aquele que tem pouco desenvolvimento intelectual, tem pouco estudo, mas ele tem capacidade de força física. Então, despenda a tua força física para fazer o que tu puder, por ti e pelos outros. Notem como Deus nos organizou de uma maneira perfeita. Porque nós que temos que fazer as coisas. Por isso que nós viemos para o planeta. Deus poderia ter colocado tudo prontinho para cada um de nós. Mas daí onde estaria o mérito, o nosso merecimento em um dia alcançar essa felicidade plena? Se já estaria tudo pronto. Para quê? Nós viemos para o planeta para trabalhar. Para trabalhar. Por isso que foi permitido pelo mundo espiritual a nossa vinda para cá. Arregacemos as mangas. Quanto mais se mexe o corpo físico, mais se tem disposição. Agora no inverno, que a gente costuma ficar meio encolhidinho nos cantos, começa a doer tudo que é lado, tudo que é junta, tudo que é articulação, é dor daqui, dali. Aí a gente, aquela preguiça, né? Ficar no cantinho com cobertor, no sofá, na cama, vai para a cama mais cedo, pega uma cadeira macia, uma poltrona macia e fica ali. Daqui a pouco começa a dor aqui, dor ali, dor lá. A gente experimenta dar uma voltinha, começa a fazer alguma tarefa dentro de casa, cadê a dor? Nós precisamos nos mexer. Nosso corpo físico foi feito para movimento. Nossa mente também. Todo o trabalho do corpo físico e da mente, porque o corpo físico não funciona sem a conexão, sem o comando mental. E todo esse desenvolvimento, todo esse aprendizado, aprimoramento, enriquece o espírito. Tira o espírito da fase da infância. E é isso que nós precisamos. Mas se eu não quiser? Faça como você quiser. Temos o livre arbítrio. Mas colheremos o que plantamos. Quanto mais nós insistirmos nas leis divinas, que estão todas dentro do Evangelho do Cristo, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa obra pentateuca do Espiritismo, quanto mais vivenciarmos o que está ali, mais felizes seremos. Será? Sim, de certeza. E nós podemos experimentar isso no dia a dia.
fazendo as coisas da maneira mais correta. O que é mais correto? Aquilo que a tua consciência diz que é o mais correto. Faça aos outros o que gostaria que te fizessem. E também não faça aos outros o que não gostaria que eles te fizessem. É simples. Sim. Teoricamente é. Mas temos que ter a vontade de vivenciar isso. Porque só na teoria não adianta. Se eu venho para a casa espírita, se eu estudo a doutrina espírita e eu não exercito, pouca valia tem. Porque Jesus dizia que a nossa fé está nas nossas ações. Não adianta eu fazer uma oração da boca para fora e lá no meu íntimo eu estou pensando tudo o contrário. É só para alguém ver que eu estou rezando, que eu estou orando. Não. Eu preciso vivenciar com toda a humildade do meu coração e sempre desejar o bem para o meu próximo. Sempre desejar. Eu não posso fazer, mas pelo menos deseja, então. Sempre deseja. Porque tudo que a gente joga de ruim volta para a gente. O que se joga de bom, igualmente. Então não é difícil a nossa vida na Terra. Nós, muitas das vezes, nós complicamos com pessimismo, com orgulho, com egoísmo. Às vezes nós somos tão pessimistas sobre a vida, né? E vamos puxar de novo para essa pandemia. A gente não imaginava o desenvolvimento de uma vacina que em outras épocas demoraria, em média, 10 anos para ser desenvolvida. E em torno de 6, 8 meses, tinha vacina fazendo já um grande efeito, sendo testada no mundo inteiro. Em torno de 6, 8 meses. Aí a gente não pode esquecer do pessoal todo que trabalhou diuturnamente, 24 horas por dia, no desenvolvimento das vacinas. 24 horas por dia, os cientistas trabalhando e fazendo testes, revezando, para que nós tivéssemos acesso com tanta brevidade a esse medicamento que nos ajuda, que tem nos ajudado, tem nos aliviado, tem dado mais otimismo. As empresas estão voltando a reabrir a atividade econômica, as coisas, os templos religiosos estão abrindo, está baixando as contaminações, as mortes, os desencarnes, as internações, as UTIs. Claro, com os nossos devidos cuidados. Eu estou aqui hoje falando sem máscara, vocês estão aí com máscara, em público reduzido, eu estou seguindo as normas de segurança. Isso nem poderia ser diferente, que seria uma inconsequência minha e da direção da casa. Mas a gente viu que isso é possível fazer com segurança, e estamos fazendo. E nós vamos aprendendo na vida, nós vamos trabalhando, nós não podemos cruzar sempre os braços e achar que não dá de fazer nada. A situação ficou difícil. Deu um terremoto lá no Haiti, ninguém pode fazer nada. Em seguida veio um furacão, meu Deus! O povo que está lá perto, os governos que têm interesse nas ações humanitárias estão ajudando. Então aqui eu não posso fazer nada. Como não? Nós sabemos o poder da oração, o poder da prece. Cada vez que nós invocamos o auxílio dos bons espíritos, pela prece sincera, que deve sair com fervor do nosso peito, do nosso coração, da nossa mente, o auxílio vem. Infalivelmente. Chega. Isso está provado cientificamente. Vários testes científicos, experiências científicas, comprovando o poder da prece. Tá, mas isso é trabalho? Sim. Fazer uma oração por alguém é trabalho. Qualquer atividade para o bem é trabalho. Qual é a definição espírita sobre o trabalho? Está aqui. O Espiritismo define o trabalho como sendo toda atividade útil. Tudo que eu fizer que for útil para alguém é trabalho. E ele é abençoado. Abençoado por Deus. Vocês já notaram como certos animais, insetos, trabalham?
de uma maneira sincronizada. Eu dou um exemplo assim, ó. Eu admiro muito quando eu vejo um favo de mel. Como é que as abelhas conseguem fazer aquela perfeição? Quem consegue fazer aquilo? Nós humanos. Tudo esterilizado, com elementos naturais, certinho ali, aquela coisa gostosa, alimento. Elas trabalham, para elas e para nós. O trabalho para os animais é mais para a sobrevivência deles. Os animais não crescem como nós no exercício do trabalho deles. Eles trabalham para a sobrevivência, para a manutenção da espécie. Eles têm instintivamente, e até existe a inteligência animal, que eles trabalham, constroem seus ninhos, e tantas outras coisas que nós admiramos. Eu sempre que olho o ninho do João de Barro, eu fico analisando a engenharia toda que tem ali. Para que o ninho não caia, ele faz a entrada exatamente do lado oposto do vento, ele faz um quebra-corpo, que é para a chuva não entrar direto. A gente começa a observar a natureza, nós começamos a nos aproximar mais de Deus. Porque tudo está sincronizado no Criador. Tudo. Quando nós começamos a analisar essa perfeição, mas como Deus cuida dessa imensidão de criaturas? Como consegue? Deus é Deus. Deus tudo pode, Deus tudo sabe, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele só pede para nós que nós vivamos dentro das leis naturais. Às vezes, eu acho tão importante assim nós compararmos, uma vez que nós buscamos a felicidade plena, e nós experimentamos na Terra felicidade relativa, momentos felizes, que já são o suficiente para que nós sintamos quão bom é se sentir feliz. Quem de nós aqui não gosta de segurar um bebezinho no colo? E o bebezinho começa a interagir com a gente. Emite algum som, às vezes é tão pequeno que só emite som, não fala ainda. Olha pra gente, dá uma risadinha, às vezes não tem nem dentinho ainda, e a gente naquela hora esquece tudo que é problema. A gente experimenta o céu na Terra. A gente experimenta uma felicidade que a gente gostaria que durasse. Será que não dá para durar? Isso que eu senti agora não dá para segurar pelo menos uma hora? Um dia? Quando a gente abraça alguém que estamos com muita saudade, que a gente realmente quer abraçar aquela pessoa segura, apertado, sentindo o calor, segura um pouquinho. O que se sente naquela hora? Gostaria que esse momento se perpetuasse. Porque me fez tão bem. E naquela hora a gente deseja tudo melhor para o bebê que está no colo ou para o amigo, a pessoa querida que a gente está abraçando. A gente queria que se perpetuasse aquele momento. Deus deixa esses momentos de experimentação para a gente sentir só um pouquinho do que é a felicidade do mundo espiritual para quem cumpre as leis divinas, as leis naturais. Para quem trilha nesse planeta de acordo com os ditames do Evangelho do Cristo. Ele veio simplificar tanto para nós. E o Espiritismo esmiuçou de tal maneira que só não entende que não quer mesmo. Mas como é que eu vou entender a doutrina espírita? Tem centro espírita em tudo que é lugar. Entra na internet, no YouTube, tem palestra gratuita. Só basta eu querer. Experimentar, descobrir qual é o verdadeiro motivo de eu estar aqui nesse planeta. O que eu preciso fazer? Mas eu preciso arregaçar os braços. Se eu quero assistir uma palestra, uma exposição, eu tenho que vir aqui, ou pelo menos conectar numa rede social para assistir e ter aquela dedicação de ficar ali, sei lá, 10, 15, 20 minutos, uma hora assistindo a palestra, assistindo uma exposição que tem de todos os tempos, né? Com tantos palestrantes, desde o Alcemar de Uruçanga até o Divaldo Franco.
Escolho. Será que eu não posso tirar meia hora hoje para assistir uma palestra, uma mensagem? Fazer alguma coisa de bom? Por mim também, para mim. Me animar, eu estou tão desanimado, estou com umas dúvidas na vida, estou para baixo. Assiste uma palestra, é sacudido, é esclarecido. Ah, pois é, né? Sabe que eu estava fazendo do meu problema maior do que na realidade ele é. Vocês já notaram quando se tem um problema que a gente está ali sendo corroído por aquele problema? Daqui a pouco encontra alguém e a gente começa a falar para esse alguém, principalmente quando é uma pessoa que a gente confia, né? Claro. E essa pessoa nos ouve e diz algumas palavras e o nosso problema praticamente se resolveu. Não, tu faz isso, tu vai naquele lugar, aquela outra pessoa lá te ajuda, tu faz assim, assim. Poxa, sabe que eu não tinha pensado nisso. Pai, que bom que eu te encontrei, tu fosse um anjo na minha vida hoje. Nós não nascemos para vivermos sozinhos no planeta Terra, independente, por mais que pensemos que somos autossuficientes. Não, mas eu tenho muito estudo, eu tenho saúde boa, eu sou muito rico, eu não preciso de ninguém. Não precisa de ninguém? É? Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós precisamos porque fomos colocados aqui nesse planeta com essa condição. Precisamos do trabalho de cada um daqueles que nos rodeiam, para o básico dos básicos das nossas vidas. E devemos sempre valorizar isso. Sempre. Porque é um propósito de Deus. Olha, tu convive com ele porque tu precisa ajudar ele. Tu convive com ela porque ela vai fazer tu uma pessoa melhor. Tu não está tendo aquela visão necessária na vida que tu precisa ter ainda. Então ela vai te mostrar. Tu vai te aproximar dela, ela conversa contigo, tu vai ver as ações no dia a dia dela, o que ela faz, e tu vai te espelhar. E ela vai te dar a oportunidade de crescer. Aquele outro que está numa escala um pouquinho abaixo da tua, auxilia ele. E aquele que está acima de ti, vai te auxiliar. E o outro que está em cima, acima do outro, também auxilia. E um vai auxiliando o outro. Porque a evolução dos espíritos é muito longa. E nós que estamos aqui, cada um que estamos aqui, se estivéssemos em 1000 pessoas aqui, cada um de nós está num nível de evolução. E um precisando do outro. Às vezes a gente vai em uma conversa boba em qualquer lugar, um esbarrão de atravessar a rua ali, se cumprimenta alguém, dá um sorriso para a pessoa, o meu dia nem estava bom, mas a pessoa me deu um sorriso, já me animei, já aqueles problemas que eu achava maiores já não vejo tão complicados, converso com a pessoa, ela já me dá uns norte onde eu resolver, ou às vezes só o contato, o sorriso com aquela pessoa, mas, poxa, aquela pessoa é tão bem assim, tá feliz. Nossa, eu acho que a vida dela é uma maravilha, né? Mas às vezes a gente vai ver a vida dela, tá com 3, 4 fardos maiores que o nosso, e ela tá mais feliz que a gente. E às vezes a gente se envergonha do nosso comportamento no dia a dia. Achamos tudo difícil, tudo dá trabalho. Nós precisamos entender na vida que a palavra trabalho, ela precisa ser entendida como oportunidade. Todo trabalho é oportunidade na nossa vida para crescimento. Nós queremos sempre fazer o mais fácil. Vocês notem que quando a gente faz alguma coisa mais complicada, assume uma coisa mais difícil na vida, na sociedade, na casa espírita, na família, pega uma incumbência maior, um trabalho mais difícil, e que a gente consegue resolver, porque a gente consegue resolver, basta ter bom ânimo. Como dizia Jesus, tenha bom ânimo. A gente consegue resolver. A gente olha para trás, poxa, consegui. Aí vem outro. Aí é dado algo mais encrencado para a gente descascar. Um abacaxi maior. Um abacaxi do tamanho de uma jaca.
A gente, pô, descasquei 10 abacaxi, somando as 10, dá o tamanho dessa jaca ali, a gente pega e pende. Mandou ver. Resolvi também. E nesse meio da nossa problemática toda, a gente nunca deve pensar num trabalho só que beneficia a gente. Porque sempre vai ter espaços para a gente ajudar os outros. Na caridade. Porque muita gente está fazendo caridade para a gente. Muita gente. E às vezes a gente nem se liga. Principalmente o mundo espiritual. Está sempre nos auxiliando sem que peçamos o auxílio. Conhecem as nossas necessidades e nos auxiliam por empatia, por amor. Nos auxiliam o tempo todo, nos intuindo para a busca das soluções dos nossos problemas, principalmente quando nós abraçamos alguma coisa que é da área da caridade, da fraternidade, para ajudar alguém. Eles sempre estão ali do lado. Mas eu preciso fazer à frente. O auxílio vem. Sempre teremos oportunidades, temos que deixar espacinhos, tempos, minutinhos, algumas horas por mês, para auxiliar as outras pessoas. Para auxiliar numa casa de oração, numa igreja, num templo. E nós conseguimos fazer tantas coisas. Mas tem que ter a disposição. Nós precisamos arregaçar sempre as mangas. Quando nós vemos pessoas que não têm braços nem pernas, fazendo coisas com um sorriso no rosto, a gente se envergonha. Por isso que eu disse no início da exposição, vamos todos os dias agradecer a Deus, aos bons espíritos, mas principalmente ao Criador, as nossas mãos, os olhos e as pernas. Poder que nós temos de caminhar até certos locais, nossa locomoção, realizar as coisas. Tudo que nós estamos vendo aqui nessa sala, tudo foi realizado com o que, gente? Com as mãos. Tudo que estamos vendo aqui que nós podemos tocar. As mãos. O poder. E aí não valorizamos isso? Meu Deus, nós só temos a agradecer a Deus a oportunidade do trabalho diário. Seja qual for. O trabalho remunerado, o trabalho não remunerado. O trabalho que muitas pessoas nos dão, às vezes, né, principalmente na família, nos cobram um pouco mais. Nos dão aquele trabalhão, né, umas mais, outras menos, mas a família é para isso mesmo, é para o exercício da evolução mútua. Quem está mais abaixo tem que ser auxiliado, o que está mais em cima tem que auxiliar aquele que está mais embaixo, em todos os sentidos. Que Deus possa sempre nos dar essa oportunidade do trabalho remunerado e que nos abra os olhos para que a gente também sempre desperte para o trabalho da caridade em busca do auxílio dos irmãos mais necessitados em todas as áreas intelectuais, do alimento, do aconchego, do ombro amigo e da palavra. Que sejamos sempre protegidos, iluminados e amparados e com trabalho suficiente para o nosso desenvolvimento humano. Que assim seja. Agradecemos ao nosso irmão Alcimar pelas palavras, pela exposição e os ensinamentos, né, que o nosso trabalho diário é feito e é grandioso, né? E é isso que o nosso Pai quer, né? Em forma de agradecimento, oramos em pensamento, a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que têm falhado conosco. E não nos deixe, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todo o mal, pois vós é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos.